Olá, queridos! Aqui quem fala é o pastor Leonei Siriaco e esse é o nosso Café com Bíblia de hoje. Nosso Café com Bíblia de hoje que se encontra no Salmo de número 45, verso 6, onde a palavra de Deus nos diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. O cetro de justiça é o cetro do teu reino. Novamente, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então, querido, esse é um salmo de Davi, como você deve saber, né? A maioria dos salmos, quem escreveu foi o rei Davi, nos seus momentos de intimidade com Deus, e são considerados com certeza inspirados pelo Espírito Santo para nos ensinar princípios e valores que são eternos. E esse salmo davídico, ele remete-nos ao reino de Cristo. Especificamente este salmo é considerado um salmo profético, porque ele vai nos remeter, ele vai nos lançar, ele nos leva a ver o reino eterno, o reino de Cristo. É um poema que celebra o casamento entre o noivo e a noiva, ou seja, o noivo que é Cristo, a noiva que é a igreja, que é o povo de Deus em geral. Então o cetro aqui, ele é parte, como você sabe, da indumentária real, da roupa real, de todo aquele figurino que o rei se utiliza. Ele é um elemento tão especial no contexto monárquico, né, quanto a coroa, que é colocada na cabeça do rei, e o manto, que é aquele manto que está por trás do rei. Então a coroa e o manto e o cetro, eles formam esses três aspectos, essas três partes tão importantes da indumentária real. E ele é um dos símbolos, o cetro aqui nesse contexto, ele é um dos símbolos mais antigos da realeza e ele está presente inclusive desde os reis da antiguidade. O cetro, ele é um símbolo de autoridade, ele é um símbolo de soberania. Muitos deles tinham símbolos que representavam inclusive o governo do soberano. Então o rei dos reis, que é o nosso rei, ele tem um cetro, como diz o texto, um cetro ornado. E qual é o ornamento? O que é que enfeita? O que é que caracteriza esse cetro? Justiça. Por quê? Pois esse é o seu caráter. Essa é a forma pela qual ele governa. Um teólogo muito famoso, você já deve ter ouvido falar nele, o teólogo Agostinho, considerado Santo Agostinho pela Igreja Católica, ele disse acertadamente que sem justiça, a soberania nada mais é do que um roubo, né? Uma falsificação de autoridade. Então essa tem sido a verdade terrena. Governos e poderes que se estabelecem para quê? Para injustiças, para a exploração das pessoas. Mas a justiça, querido, ela é um dos fundamentos, uma das bases do reino de Deus. Jesus é o nosso pastor e ele, com um cajado em suas mãos, ele é o nosso pastor. Mas também ele é o nosso rei, que governa com justiça, não só por um tempo, mas para toda a eternidade. E sob o governo dele, sob o governo de Cristo, os seus súditos demonstram também essa mesma integridade em tudo que fazem. Tem fome e sede de justiça, inclusive nós vemos isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Então, esses súditos têm fome e sede de justiça em tudo o que se empenham e demonstram essa fome e sede de justiça através dessa graça para com todas as pessoas. E aí eu te pergunto, meu querido, uma pergunta para você refletir. O que há hoje em suas mãos? O que Deus colocou em suas mãos hoje para ser e para fazer que revele esse reino de justiça, esse reino de graça sobre a vida das pessoas? Então, eu quero te fazer um convite a partir disso. Reine com Cristo em vida, conforme a perfeita e eterna justiça do céu. Como o Salmo 45, verso 6 diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Ou seja, querido,
Se nós queremos verdadeiramente manifestar o reino de Deus, nós precisamos agir de acordo com a justiça dos céus. Nós não podemos ser justiceiros de acordo com os anseios terrenos, mas cheios da justiça do Pai, segundo os anseios da graça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.